Se você gosta de compartilhar seus conhecimentos, já pensou em se tornar um professor? Para incentivar essa ideia, o PF mantém mais uma vez a inscrição gratuita para os cursos de licenciatura no vestibular. Lembrando que as inscrições terminam segunda-feira. Você consegue outras informações neste telefone e e-mail que aparecem aí na tela. Bom, agora é hora da nossa dica de cinema. O filme que está em cartaz em Passo Fundo é Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos. Veja um trecho. Dark forces are upon us. Our world is on the edge of war. It's death to all things. So why are you here? To save our people. We must fight together. For orcs, there is no other life but war. But with the humans' help, there could be. Can we trust him? They're beasts. They should all be destroyed. Are you sure about that? How can we side with the humans against our own kind? This is suicide. You're not scared? I would stay with you. We'll protect the kingdom, you and I. We will try, my friend. A gente conheceu um pouquinho no bloco anterior da dinâmica da área do jornalismo, né? Se você tem interesse pelas engenharias e possui aí uma consciência ecológica, dá uma olhadinha na história que a gente vai contar agora. E a gente acorda todo dia tentando contribuir com o meio onde nós vivemos, tentar contribuir com o meio onde nós trabalhamos. Minha família tem alguns valores que vêm da preservação ambiental, né, pela base da minha família, pela minha formação pessoal, e a engenharia ambiental ela acaba completando toda essa vontade que a gente tem, esse conhecimento que não é simplesmente conhecimento técnico, né, conhecimento de vida. Eu me formei em engenharia ambiental em 2012 pela Universidade de Passo Fundo. A engenharia ambiental, as suas atividades do dia a dia, elas estão diretamente ligadas à questão de saúde pública, às questões de cuidado com a vida, né, cuidado com os recursos hídricos, né, pelo motivo da água ser um bem essencial para a vida das pessoas, e essa é uma das principais funções da engenharia ambiental, né, que é proteger e preservar o meio ambiente. Iniciei o curso em 2007 na Universidade de Passo Fundo e no final da graduação, né, com a realização do estágio curricular obrigatório, que eu fiz o estágio na Fundação Estadual de Proteção Ambiental, na FEPAM, onde eu percebi assim, a necessidade dos órgãos ambientais e principalmente públicos do aspecto técnico, né? E foi daí que eu decidi seguir aí, essa carreira de engenheiro ambiental, principalmente voltado aos órgãos públicos, que é o que hoje eu estou me dedicando, que é na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Passo Fundo. O campo de trabalho ele é bastante abrangente, desde que se lembre que há necessidade de trabalhar em uma equipe multidisciplinar, e como engenheiro ambiental eu acredito conseguir contribuir, né, na gestão pública, principalmente nas questões relativas ao meio ambiente de uma cidade como Passo Fundo. E o fim de semana deve ser gelado aqui na região, mas não deve chover. Veja mais na previsão do tempo. A previsão do tempo para o sábado é de céu encoberto com muitas nuvens, mínima de 6 graus e máxima de 16. Já o domingo será de muitas nuvens sem chuva, mínima de 6 graus e máxima de 12. A equipe BS Bills UPF venceu mais uma partida do primeiro campeonato regional de voleibol adulto feminino de Passo Fundo. O jogo foi na última quarta-feira contra o time da Dicanale. A vitória foi de 2-0. Agora a equipe enfrenta o Contabilistas pela semifinal da competição. A partida será na próxima quarta-feira às 8 da noite no ginásio do Colégio Notre Dame e a entrada
é de graça. Neste fim de semana, o judoca, apoiado pela UPF, Daniel Passos, vai competir pelo Campeonato Brasileiro Sub-21. A etapa será realizada na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. Depois da competição, Daniel permanece na Bahia para participar de treinamentos pela Seleção Brasileira de Judô. Poder pensar de forma livre e crítica a realidade social e política brasileira com a ajuda da área das ciências sociais. No quadro Acorde desta semana, a jornalista Fanny Baruf conversa com 4 professores aqui da UPF sobre a publicação de uma obra criada a partir de uma série de televisão. Imagine Maquiavel, Rousseau, Max Weber a partir de uma série televisiva, House of Cards, da Netflix. Propor uma análise tanto social quanto política dessa trama a partir desses pensadores que, se você ainda não conhece bem, fica o convite para que você possa pesquisá-los. É justamente uma proposta de 3 professores da área das ciências sociais aqui da Universidade de Passo Fundo, junto com um professor colaborador. O resultado disso tudo é justamente este livro aqui, ó, que eu faço convite para a gente conhecer juntos no quadro Acorde de hoje. You want to know what takes real courage? A série é construída a partir de jogos e também armadilhas de poder, baseada, então, no sistema político dos Estados Unidos. E me fazem companhia aqui no estúdio eles, os autores, que não fazem jogos, a não ser os jogos intelectuais, que a gente vai conhecer um pouquinho mais nesse livro, então. Bem, aqui ao meu lado está o professor Glauco Araújo. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Também o professor Ivan Dourado. Seja muito bem-vindo. Também o professor Fábio Rockenbach, muito bem-vindo, e também o professor Vinícius Halber. Bem, a ideia desse livro nasceu, imagino que por uma provocação que vocês curtem a série. É ou não é? Com certeza. Eu, na verdade, que o primeiro a mobilizar o pessoal, né? Eu assisti o seriado e me encantou a atuação do Kevin Spacey, como se relacionava com o que eu tinha já estudado em ciência política, principalmente no Maquiavel, né? Eu trouxe pro Fábio o projeto da gente trabalhar alguma coisa na questão, e o Fábio, olha, dá pra gente seguir adiante no núcleo de cinema, né? Ele seria um projeto de pesquisa com alunos. E por uma série de contratempos, a gente achou melhor concentrar os esforços nos autores, né? O Vinícius chegou com o projeto já todo delineado, os autores delineados pra gente fazer um trabalho, e ele me provocou. Eu quero saber também por que é tão fácil e tão legal, tão bom de ver a série. Então a gente vai ter um contraponto também da parte audiovisual para poder embasar toda essa análise. Por que a série é tão boa? E para nós, assim como os 3, pelo menos, aqui que acabaram organizando a obra, que são cientistas sociais, a gente assiste a série, mas não consegue desligar de ser sociólogo. Então a gente olhava e alguns conceitos apareciam na tela. A gente pensou, poxa, que legal se a gente conseguisse mostrar essas coisas para alguns espectadores, inclusive para alunos nossos, que porventura, às vezes, é tão difícil eles ficarem, se encantarem com alunos, com autores que foram trabalhados, às vezes, no século XVI, século XVII, até XIX, e a gente tentou trazer isso para uma realidade mais contemporânea. São os jogos intelectuais que vocês estão utilizando aí nesse livro, né, para cativar o aluno. Fala um pouquinho. Vai. E é interessante também porque quando a gente faz essa aproximação com uma série de televisão, que é sucesso mundial, e traz alguns teóricos para aproximar de um leitor que muitas vezes está acostumado com obras menos densas, a nossa ideia então era popularizar e aproximar muito autores clássicos da ciência política e aproximar de um público que normalmente não tem tempo e muitas vezes não tem muita paciência para a densidade desses teóricos, e fazer uma primeira aproximação. No seu texto, inclusive, você comenta muito dessa narrativa aí do audiovisual, que envolve várias ferramentas que podem ser exploradas. Então, desde o figurino, desde o cenário, o que mais a gente pode saber? Elas estão à disposição. E House of Cards, ele tem uma riqueza de discurso que é fantástica. Só que o que eu acho mais fantástico na série, e eu comentei com eles também, eu provoco os meus alunos, é como nós podemos, ao longo de uma série dessas, não só nos aproximar
mas também torcer por um personagem que, na verdade, ele seria digno de nunca ter a nossa torcida. Que tem o que a gente chama de quebra da quarta parede, ele conversar conosco, ele nos tornar cúmplices, ele trazer a gente para junto disso. Então, é uma série de recursos, exato, é uma série de recursos que façam que a gente não apenas goste da série, né, mas compreenda esse mundo onde eles desempenham as atividades e também que façam que a gente torne um canalha como o Frank Underwood um personagem que muita gente ama, que muita gente adora. Né? Pensando nesses discursos e justamente nessa arquitetura do poder, como que criticamente, então, o leitor pode fazer uma análise do cenário social e político, por exemplo, brasileiro? Então, eu acho que é uma estratégia interessante, porque quando o leitor ele tem uma aproximação com a teoria, existe uma possibilidade de ver de forma mais complexa a realidade. Então, por exemplo, se a gente pega o que seria um político por vocação, como Weber, e como seria a possibilidade de identificar a política com vocação que não se relaciona, por exemplo, com interesses econômicos, faz uma distinção bastante interessante entre o que seria uma ética política e uma ética econômica. E no momento que ele faz uma aproximação com uma obra, quando ele enxerga a realidade política brasileira, ele já tem uma possibilidade de separar categorias de entendimento e enxergar a realidade de uma forma mais profunda. Glauco, no início aí da nossa conversa, ele tentou montar um castelo aqui de cartas e ele até argumentou o quanto é difícil montar esse castelo, tão difícil quanto se manter no poder, não é mesmo, Glauco? Exato, eu acho que é uma metáfora bem apropriada para a gente discutir qual é a dificuldade que existe para a manutenção do poder, porque a manutenção do poder ela é tão frágil quanto um castelo de cartas. Para quem já se envolveu num exercício desse tipo, é difícil. No caso, nem é difícil. Eu nem consegui chegar no poder, eu fiquei no máximo na base dele. A gente vê isso hoje, né? Com toda a discussão de impeachment, golpe e coisa do gênero, né? Quão é difícil manter no poder, construir o poder. Tá certo. Professor Vinícius, muito obrigada. Professor Fábio, obrigada. Ivan, muito obrigada. Glauco, muito obrigada. Nós que agradecemos. Imagina. O Acorde de hoje fica por aqui, então a gente sempre te faz o convite para que você possa acordar para a cultura, para a arte, para as múltiplas leituras. A gente volta na próxima semana e até mais. O livro já foi lançado aqui em Passo Fundo, também em Porto Alegre, e existe a ideia de um projeto futuro. Os professores pretendem se juntar de novo para escrever outro livro sobre mais uma série televisiva. Possivelmente será sobre a série Narcos. A gente, é claro, vai aguardar. Hoje nós ficamos por aqui. Na segunda-feira a gente se vê de novo ao vivo, ao 12h30. Um excelente fim de semana e até segunda.